Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 4. Hoje vamos estudar o capítulo 4, 5 e 6. É claro que não vai dar tempo de ler todos esses capítulos. Vou escolher alguns versículos. Depois em casa você pode ler todo o capítulo 4, 5 e 6. Vamos abrir aí no capítulo 4. Estamos na série de mensagens sobre o livro de Jó, ou a vida de Jó. Já é a sexta semana que estamos falando sobre este livro, fazendo estudo do livro de Jó, um estudo detalhado, devagar, e temos ainda bastante caminho para percorrer ainda no livro de Jó. Só para iniciar, vamos ler o versículo 3, 4, versículo 3, 4 e 5 do capítulo 4, só para começar o estudo da noite. Jó, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, diz assim: Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Até aí, vamos orar. Pai, mais uma vez estudando a tua palavra, venha nos ensinar algo que possamos de forma prática atualizar a nossa vida, mudar, aprender, ser uma pessoa melhor. No nome de Jesus, amém. Pessoal, nem todo conselho é bom. Vamos ler o que está escrito lá? Nem todo conselho é bom. Talvez você já recebeu algum conselho que não era bom. Claro que você recebeu talvez conselhos muito bons, mas talvez alguém te falou alguma coisa algum dia que você até ouviu e fez e se arrependeu depois de ter feito. Tem uma historinha só para ilustrar esse assunto. Diz que um homem estava no seu carro dirigindo para o trabalho e lembrou da briga com a sua mulher. Na noite anterior, noite passada, havia discutido uma briga séria com a mulher. E ele então decidiu que deveria ligar para ela e fazer as pazes. Ao ligar, então ele pegou o celular, discou apressado para a casa, o telefone fixo da casa. No meio daquele trânsito agitado, uma empregada atendeu o telefone e disse: Alô, pois não, quer falar com quem? Ele disse: eu quero falar com a minha mulher. A empregada disse assim: ela disse que não quer ser interrompida. Ele disse: interrompida? O que ela está fazendo de errado? Por que ela não quer ser interrompida? É porque ela está com um namorado e ela avisou que não quer ser interrompida. O marido disse que perdeu a cabeça, disse assim: você sabe, para a empregada, você sabe onde está a espingarda? A empregada disse: sei. Pegue a espingarda e dê 2 tiros, um em cada, no namorado e nela. Diz que a empregada colocou o telefone na mesa, pegou a espingarda, subiu a escada. Ele ficou ouvindo os tiros. A moça desceu, pegou o telefone e disse: está feito, eles estão mortos. O que você quer que eu faça com os corpos? Ele disse: jogue na piscina os corpos, depois eu cuido deles. A empregada disse: nós não temos piscina. Ele disse: não tem piscina? Não. Então ele disse: acho que eu liguei na casa errada então. Eu acho que eu liguei na casa errada. É claro que é uma história engraçada, uma brincadeira, mas serve como ilustração de que nem todo conselho é bom e deve ser levado a sério. Essa empregada matou a pessoa errada. Agora é bom a gente ter bons conselhos. É bom às vezes a gente ouvir pessoas que
que nos ensinam coisas boas e temos benefício quando a gente segue bom conselho, né? Por exemplo, tem um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbios, que é um livro só de conselhos. Muitos conselhos, são 31 capítulos, diz que são 31 capítulos, serve um capítulo por dia, do mês inteiro. Um livro, muita sabedoria, muitos conselhos. Por exemplo, eu vou citar dois aqui que eu gosto. Provérbios, não precisa abrir não, só ouça. Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e cheia de contendas. Eu falei esse versículo hoje aqui, foi a devocional do livro Gotas, que nós usamos do livro de Provérbios. Eu falei hoje à tarde com as mulheres aqui no grupo de uma experiência que eu vivi. Eu era adolescente ainda, não era nem pastor, e eu fui na casa de uma adolescente fazer uma visita, tomar um tereré, e ela era muito rica, essa menina. Ela morava na cobertura de um prédio em Cuiabá. Ela era tão rica que o prédio tinha uma piscina, a cobertura dela, dentro da cobertura tinha uma piscina, e mais, era 2 andares a cobertura. Muito dinheiro. Só que a mãe dela era uma mulher desesperada. Ela disse assim para mim: Daniel, ore por mim lá na sua igreja, porque eu estou a ponto de me matar, meu marido me trai, eu não sei o que eu faço mais. Uma família rica, muito dinheiro, na cobertura, mas uma família em contenda. É isso que Provérbios diz. Melhor é um bocado seco, com tranquilidade, do que a casa cheia de carnes e contendas. Ou seja, é melhor ter a tranquilidade com pouco do que uma loucura, um desespero com carnes nobres no seu estômago. O livro de Provérbios tem muita sabedoria. Outro provérbio bonito, Provérbios 27:6, fala que leais são as feridas feitas pelo que ama, e os beijos de quem odeia são enganosos. O que está dizendo esse provérbio? Quem ama, às vezes fala a verdade e confronta a sua vida, e às vezes até faz uma ferida em você, mas essa ferida é para o seu bem. Mas às vezes um abraço, um beijo fingido é ruim para nós. Citei 2 provérbios, tem muitos outros lindos provérbios. Sabedoria, prática, para o dia a dia. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. O livro de Jó, nós vimos na semana passada, que Jó estava numa depressão. Depressão, pastor? Sim, depressão. O que é uma depressão? É uma tristeza contínua. Depressão é algo que ela permanece todo dia, mensalmente, semanalmente. Ela é contínua, a depressão. Por isso que o diagnóstico dela é exatamente quando a coisa é passageira ou quando a coisa é contínua. Jó estava deprimido. Por que deprimido? Porque ele se vê sem os seus bens, sem seus filhos, sem sua saúde. E a gente até se assusta quando lê o capítulo 3 de Jó, porque ele abre o seu coração para a sua enfermidade que ele estava passando. E agora vai aparecer então os amigos de Jó, que na realidade eu coloquei ali os inimigos de Jó. Porque enquanto Jó está sofrendo, enquanto Jó está passando por aquela lamúria, aquela reclamação da sua alma, os amigos estão perto dele, os amigos de Jó. E os amigos ficam em silêncio. Eles até achavam Jó diferente. Nossa, Jó falando essas coisas, Jó reclamando da vida, Jó triste. Jó não era assim. Jó, talvez, gente, você sabe quando você já tentou dormir e você não conseguiu de tanta dor? Sabe quando você está com dor e você vira de um lado da cama assim para ver se encontra um jeito de dormir? Sabe quando você busca um alívio, uma posição para ficar quieto e conseguir encontrar o sono, e tanta dor no seu corpo? Às vezes uma virose, uma febre, uma dengue, não sei, uma dor na coluna, um acidente, uma queda de moto, mas você procura uma posição na cama para dormir, simplesmente dormir, você só quer dormir. Jó estava assim.
E se existisse uma pessoa nessa terra que precisava de amigo, era Jó. Que precisava de bons conselhos, era Jó. Mas os amigos de Jó, ou os inimigos de Jó, quando abriram a boca, eles poderiam mesmo era ter ficado quietos, calados. Você imagine que você vai no hospital visitar um amigo seu. Ele está numa situação complicadíssima. Você vai no quarto, ele está todo arrebentado. Está todo machucado, está doente. O que você fala nessa hora? Você vai dizer assim para ele: ô meu amigo, da próxima vez, vai mais na igreja. Porque aí, quem sabe, não vai acontecer isso com você. Da próxima vez, ora mais. Da próxima vez, leia mais a Bíblia. Quem sabe você não vai ficar doente. Vai dizer isso para ele? Gente, é tão complicado você às vezes dizer algo a uma pessoa que está doente, que está enferma, que às vezes o silêncio é a melhor solução. Você vê aquela pessoa no leito, no hospital, e o que você pode fazer? Nada, a não ser uma oração. Esses amigos de Jó, nós vamos estudar a partir de hoje alguns capítulos da Bíblia que talvez você nunca leu. Capítulos 4, 5, 6, e vamos andando no livro de Jó, onde 3 amigos chamados Elifaz, Bildade e Zofar, eles fazem o rodízio. Um fala, Jó responde. O outro fala, Jó responde. E o terceiro fala e Jó responde. Depois vai entrar um segundo ciclo, repetindo a mesma coisa. Um fala, Jó responde, o segundo fala, Jó responde, o terceiro fala e Jó responde. Jó responde a todos os amigos ou inimigos. O problema é que esses 3 amigos de Jó são muito legalistas, são condenatórios, são críticos. Os conselhos deles não são conselhos que querem ver o bem do amigo, mas querem condenar, querem ainda colocar mais para baixo, culpá-lo. Vamos ver aí o capítulo 4. Hoje nós vamos ver o primeiro amigo falando com Jó e Jó respondendo. Versículo 3, 4 e 5, vamos ler? Olha o que o amigo da onça diz. Jó, versículo 3. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os seus joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Pessoal, olha para mim. O que esse cara está dizendo? O que esse amigo está dizendo? Ô Jó, você sempre foi um homem de oração. Ô Jó, você sempre foi um homem valente. Nunca desistiu. E agora que a aflição alcançou você, você está aflito? Agora que o problema atingiu sua casa, você está desanimado, Jó? São irônicos com Jó. Vamos andar mais um pouquinho, versículo 7 e 8. Veja aí, capítulo 4. Olha o que diz esse amigo. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Gente, sabe o que esse amigo está dizendo aqui? Ô Jó, isso é a lei da semeadura, Jó. O que você plantou, você está colhendo. Você está recebendo mal, Jó, porque você fez algum mal. Alguma coisa errada você fez. Gente, de vez de esses amigos darem solidariedade, darem conforto, não deprimem mais. Olha o que ele diz, o versículo 8, olha o que o amigo diz. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ô Jó, se eu fosse você,
eu me entregaria para Deus, como se Jó não estivesse fazendo isso. Sabe aquela coisa assim, se eu fosse você. Gente, nunca devemos falar isso, se eu fosse você. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe a dor que ela está sentindo. Você não está naquela cama de leito, de hospital. Você não está sabendo que é aquilo lá. Não. Sabe aquele negócio do velório? Você chega naquela pessoa no velório e fala assim, olha, a pessoa perdeu um pai, um adolescente de 16 anos. Você chega lá no adolescente, né? Ô querido, se eu fosse você, eu me acalmaria. Gente, olha, fica quieto, é melhor. Se eu fosse você, eu parava de chorar. Mas você não é ele. E você não sabe o que ele está sentindo. E nem eu. Não podemos achar que a gente sabe o que é melhor para o sofrimento do outro. Mais um versículo do capítulo 5, aí olha, versículo 17 e 18. Capítulo 5 agora. Eu não tenho tempo, pessoal, de ler todo o capítulo 4 e 5. Vocês podem estudar em casa depois. Capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Gente, o que ele está dizendo aqui, Jó? Você está sendo disciplinado, Jó. Deus está disciplinando você. Você está recebendo o que você merece, Jó. Gente, olha, vocês conhecem a história de Jó. Jó não fez nada. Vocês estudaram comigo o capítulo 1 e 2 de Jó. Jó não merecia nada disso. Mas os amigos estão lá para dizer que ele fez alguma coisa, que ele está pagando o que ele fez. E Jó vai responder a esse amigo. Capítulo 6, versículo 1 a 3. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, essa na verdade pesaria mais que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Gente, o que Jó está dizendo é o seguinte, olha, se eu tivesse uma balança, eu pudesse colocar na balança que eu perdi 10 filhos, que eu perdi a minha saúde, que eu perdi os meus bens, se eu pudesse pesar a minha saúde, os meus prejuízos, vocês entenderiam, meus amigos, o que eu estou passando. Vocês entenderiam a minha dor, mas vocês não entendem, porque vocês não estão vivendo o que eu estou vivendo. O que ele está pedindo é consideração aos amigos dele. Me considerem, entendam o meu sofrimento. Versículo 10 do capítulo 6, vamos ver outra frase de Jó. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, meu amigo, esse é o Elifaz. O Elifaz, eu não estou negando a Deus, eu não estou amaldiçoando a Deus, nem blasfemando, eu acredito nas palavras do santo. A minha questão é emocional, eu estou sofrendo, eu estou em confusão, eu estou reclamando de ter nascido. É isso que ele está dizendo. O último versículo, pessoal. Versículo 30 do capítulo 6. A iniquidade da minha língua, não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó termina dizendo o seguinte, esse capítulo. Não fiz nada de errado, gente. Eu não mereço o que eu estou passando. Esse sofrimento aqui não está certo. Eu não menti, eu não fiz nada. A minha língua não blasfemou, não. Eu não posso aceitar essa acusação que vocês estão falando para mim, de que eu mereço o que eu estou passando. Pessoal, eu quero encerrar essa mensagem de hoje te dando uma lição para nós. Quando alguém estiver passando por um problema, você for num velório, você for num hospital,
Cuidado com o julgamento. Cuidado com o que você fala para aquela pessoa que está sofrendo. Cuidado com as palavras que são ditas na hora da dor. Porque às vezes, em vez do consolo, você leva mais tristeza. Quero contar uma história aqui sobre julgamento. Diz que uma velhinha, uma senhora, estava sentada no banco da praça. E a notícia era que muitos assaltos aconteciam na praça. E ela sentada na praça, chega uma pessoa e senta do lado dela, um homem. Ela acha aparência suspeita. Ela começa a ter medo, as mãos começam a suar. Ela começa a estar com medo de ser atacada, ser roubada. O homem começa a mexer na sua bolsa, na bolsa do homem, e ela fica com medo de ele tirar uma arma. E de repente o homem tira uma revista da escola dominical. Ela olha, Heróis da Fé. Ela diz, graças a Deus, é uma revista da escola dominical. Mas o tempo todo ela estava julgando, ele vai me matar, ele vai me roubar. Tem uma outra história parecida, diz que uma pessoa estava viajando de trem, e de repente um homem barbudo, ele acha uma aparência estranha, e de repente esse homem barbudo se aproxima dele, e está bem perto dele, pede uma parada do trem, e esse homem põe a mão no bolso e sente falta da carteira. Ele acha que esse rapaz roubou ele. Assim ele pega no paletó desse rapaz, gruda no seu paletó, no suspeito assaltante, e diz, cadê minha carteira? Você estava perto de mim, pegou minha carteira. O homem assustado, com medo, larga o paletó na mão dele e sai correndo. Esse homem disse, tá ok, ladrãozinho, fugiu. Esse homem chega no trabalho, a esposa dele liga para ele e fala, ô amor, sua carteira está aqui em casa. Ele diz, como que é? Sua carteira ficou aqui em casa. Ele disse, nossa, por isso aquele homem ficou tão assustado, acho que ele pensou que eu queria roubá-lo. E ele saiu correndo, deixou o paletó na minha mão. Cadê a carteira? Ele achou que eu queria a carteira dele. Cadê a carteira? Gente, julgamento, gente. Olha, vamos aprender com os amigos de Jó, que nem todo conselho é válido. Nem toda palavra na hora da dor é válida. Às vezes o silêncio é melhor do que 1000 palavras. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, estamos estudando o livro de Jó. São tantas as lições que podemos tirar nesse livro. E hoje, especialmente, Pai, refletindo nos conselhos, especialmente conselhos no meio ao sofrimento, da dor. O que falamos nessa hora, colocamos um fardo maior ainda na vida da pessoa. Dizemos para essa pessoa, olha, você está colhendo o que você plantou. Pedimos para essa pessoa parar de chorar e às vezes achamos que sabemos o que ela sente. Era melhor ter ficado calado. Pai, todos que estão aqui podem passar por essa experiência dos amigos de Jó. De um dia falar com alguém e falar coisas desnecessárias. E falar uma coisa não importante, até mesmo o melhor seria ficar quieto. Dá sabedoria, Pai, nas palavras. Dá sabedoria para que possamos dar conselhos, consolar de forma sábia, inspirados na Tua palavra. Se for melhor, que nossa boca fique fechada. Ajuda-nos, Pai, assim como diz o livro de Provérbios. A palavra no tempo oportuno é agradável. É como maçãs em salva de prata, sem a palavra dita no tempo certo. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém.